Saúdo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, com a santa graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, Aprendendo Bíblia. Hoje eu quero refletir com vocês a respeito do fim dos tempos, do livro de Apocalipse, claro, como sempre, com base bíblica e também com base na história. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, se inscreva aqui também e compartilhe para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais, tá bom? Hoje eu vou fazer você refletir sobre o fim dos tempos de uma maneira como talvez você nunca refletiu. Esses dias eu estava conversando com um amigo a respeito do fim dos tempos, do que está descrito no livro de Apocalipse e dos sinais que nós vemos nesses dias. E ele fez um questionamento, na verdade uma afirmação, mais ou menos assim: nossa, Roberto, como que o povo está falando a respeito disso hoje em dia, né? É muita gente falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema, não por causa do oba-oba, mas por causa dos sinais, por causa das escrituras. E eu aproveitei o gancho para falar algumas coisas para ele que eu já conhecia a respeito da Bíblia. Alguns historiadores afirmam que nos tempos em que Jesus veio para esta terra, anunciando, proclamando ser o Messias, o Filho de Deus, existiam já muitos que haviam vindo antes dele e que vieram após ele anunciando a mesma coisa. Sim, entre os períodos ali de 150 antes de Cristo e 50 depois de Cristo, um período aí de 200 anos, muitas pessoas anunciaram, além de Jesus, ser o Salvador do mundo. E não só entre os judeus, mas sim também entre o mundo pagão. Pois é, olha que curioso. Entre os pagãos também acreditavam-se que alguns imperadores seriam o Filho de Deus, o Filho do Criador de toda a terra, que havia vindo para a terra para poder salvar a humanidade. Afinal, não se falsifica uma nota de $3 ou de R$3. Essa nota não existe. Então se falsifica a profecia verdadeira, que era a profecia do próprio Deus descritas nas Escrituras. E por isso que, assim como judeus, os pagãos também acreditavam que chegaria naquela época o Filho de Deus. Mas a gente sabe que o verdadeiro era Jesus Cristo. E por que será que as pessoas estavam tão alvoroçadas nesse período de 200 anos que eu falei para vocês, com a chegada de um Salvador do mundo, a chegada de um Messias? Porque havia chegado a plenitude do tempo. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Segundo o livro de Gálatas, capítulo 4, no verso 4, o apóstolo Paulo diz que, havendo chegado à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que fosse o mundo salvo por ele. A palavra plenitude no dicionário quer dizer totalidade, completo, cheio, ou seja, algo que se completou. O tempo havia se completado. A plenitude do tempo estava naquele período. Não sabíamos o dia nem a hora que Jesus iria chegar, mas sabíamos que havia chegado a plenitude, a totalidade do tempo. Tudo havia se cumprido para que Jesus chegasse ao mundo como Messias, o Salvador, e passasse tudo que ele passou por nós. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 35 a 39, há uma discussão ali entre os fariseus a respeito da punição que eles deveriam dar para João e Pedro, se eu não me engano. E eles falam ali, você pode ler na sua Bíblia, que haviam outros que haviam vindo antes de Cristo anunciando ser o Messias, anunciando ser alguém de importância. Mas foram mortos, os seus discípulos se dispersaram e acabou aquele burburinho. Mas com Jesus era diferente. E o próprio fariseu que está ali no meio recomenda: se vocês estiverem lutando contra esses homens e esse Jesus for verdadeiro, vocês estão se vendo lutando contra Deus. Porque diferente dos outros que morreram e se dispersaram seus discípulos, esse daí só crescem os discípulos deles. Vocês não estão achando um pouco estranho isso, não? Meus amados, assim como chegou a plenitude do tempo lá no passado para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, também é chegada a plenitude do tempo
para a volta dele. As profecias estão quase todas cumpridas. As cartas às 7 igrejas, a primeira besta do livro de Apocalipse. Quem sabe nós nunca estivemos tão perto de ter a marca da besta entrando em ação. Tudo sendo baseado em tecnologia, um controle, um domínio mundial de uma maneira nunca vista antes. Com o 5G, isso vai piorar. Ou seja, nós estamos na plenitude do tempo, onde as profecias se cumpriram. E é por isso que, assim como lá no passado, num período de 200 anos, muitas pessoas falavam que o Messias estava chegando e muitos se proclamavam o Messias, hoje também muitos vão se proclamar o Messias que voltou. Muitos vão anunciar a verdade, que está próximo do Messias voltar. E vocês? No que estão acreditando? O que estão buscando? Estão se preparando para esse momento? A plenitude do tempo chegou.